E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Saz, da disciplina de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almate, localizada na Zona Leste, Teresina. Gostaria de aproveitar esse momento para mandar um beijo para todos os meus alunos que estão me acompanhando e para vocês também que nos acompanham aí na telinha. O conteúdo da nossa aula hoje vai envolver ângulo interno e externo de um polígono, de maneira particular envolvendo os triângulos. Vamos lá? Como vocês já viram, o conteúdo da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai rever hoje, porque de modo particular, como eu falei para vocês, nós vamos dar um enfoque maior na propriedade do ângulo externo. E aí eu preciso saber o que é esse ângulo externo, certo? Para poder identificar a sua propriedade e poder resolver também questões ou situações, problemas que envolvam o ângulo externo através de uma maneira diferente. Então, você vai ver hoje que a ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo pode sim ser utilizada para determinar um ângulo externo. Porém, com a propriedade do ângulo externo, você vai ganhar mais tempo para a resolução e vai direto descobrir aquele valor desconhecido. Então, vem aqui comigo e acompanha essa propriedade. Como eu sempre costumo colocar, nosso objetivo da aula vai ser aplicar a soma dos ângulos internos de um triângulo na resolução de problemas. Porém, nós, além de fazermos uso da soma dos ângulos internos de um triângulo, nós vamos fazer uso da propriedade do ângulo externo. Você já ouviu falar nessa propriedade? Sim? Não? É novidade para você? Então, a gente vai ver essa propriedade. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos ver, além da propriedade, alguns exemplos. E antes da gente aplicar essa propriedade, nós vamos resolver algumas questões usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. E o tema da nossa aula é ângulo interno e ângulo externo de um polígono, como eu já falei para vocês no comecinho da nossa aula. Então, olha só. Vamos relembrar aqui. Sempre que eu falar da soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou lembrar que essa soma é igual a quanto? Quando eu falo do triângulo, vocês já viram polígono, já viram triângulo, já viram quadrilátero. Então, com certeza, vocês devem lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tá bom? Então, coloquei aqui, observa, o triângulo ABC. Eu tenho 3 ângulos internos, tá vendo aí? Quando eu somar esses 3 ângulos internos, eu vou obter 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Está aqui a nossa definição. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aí, essa ideia da soma nós vamos utilizar em algumas questões para depois ver como é que eu vou identificar essa propriedade e aplicar na resolução dos problemas também, ok? Vamos lá. Olha aqui um exemplo. Um exemplo bem simples, só para vocês relembrarem. Nessa primeira questão, eu quero que você calcule o valor de x nos triângulos abaixo. Já coloquei aqui, olha só. O meu triângulo ABC, ele tem os ângulos cujas medidas são x graus, 60 graus e 30 graus. Então, como vocês já estão acostumados a fazer, ou você pega 180 e subtrai da soma dos 2 ângulos conhecidos para determinar o valor desconhecido, ou você pode resolver esse problema através de uma equação, não é isso? E como é que seria essa equação? Eu somaria as 3 medidas e igualaria a 180 graus pela definição que nós acabamos de ver. Você não acabou de ver que a soma é igual a 180? Então, você pode somar x mais 60 mais 30 igualar a 180 e você vai descobrir a medida desse terceiro ângulo. Então, eu coloquei aqui no formato de equação, olha só. X mais 80, aliás, eu estava vendo 60, 80, perdão. X mais 80 mais 30 igual a 180. Como é que a gente vai resolver? Nós vamos associar os termos semelhantes. Quem é semelhante aqui? 80 mais 30, vai dar quanto? Ó, 110 graus. Portanto, x mais 110 é igual a 180 graus. Agora eu vou pegar esse 110 e vou passar para o outro membro da minha igualdade. Se ele está positivo aqui, ele vai para lá negativo. Estamos fazendo uso das operações inversas. Portanto, o nosso x vai ser 130 menos 110, que dá 70 graus, ok?
Então, essa é a ideia básica utilizada na soma dos ângulos internos de um triângulo. Deu para lembrar? Professora, assim tá fácil. Sim, nós só estamos envolvendo até o presente momento ângulos internos. Agora, quando eu me deparar com um ângulo externo, eu tenho que ver como é que eu vou fazer para descobrir esse ângulo. Vamos já chegar nesse problema. Olha aí, primeira questão ainda, letra B. Agora eu tenho 3 ângulos cujas medidas são 5x, 4x e 45 graus. Usando o mesmo raciocínio, professora, se eu fosse usar um raciocínio sem precisar da equação, aí era só pegar 180 menos 45 e dividir pela soma dos outros dois, que são 5x mais 4x. Mas nós vamos fazer em formato de equação. Está aqui. 5x mais 45 graus mais 4x igual a 180 graus. Eu vou associar os termos semelhantes. 5x mais 4x é igual a 9x, mais 45 graus igual a 180. O 45 ele é termo semelhante, vai lá para o outro membro, subtraindo. 9x igual a 180 menos 45 graus, dá quanto essa diferença? 135 graus. E aí, se o 9 está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 135 dividido por 9, que dá quanto? Se você pegar 135 e dividir por 9, vai dar 15 graus. Uma coisa também que nós podemos explorar nesse tipo de questão é determine as medidas de seus ângulos. E aí, depois que eu descobrir a medida desse x, que mede 15 graus, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Por exemplo, o ângulo TRS ou o ângulo R com acento circunflexo, não é isso? A notação do ângulo. É 5 vezes o x. Se o x é 15 graus, 5 vezes 15, que vai dar 75 graus, ok? E o outro ângulo que eu desconheço é o RST ou o S com acento circunflexo em cima. Ele mede quanto? 4 vezes o x. Ora, se o x é 15 graus, vai ser 4 vezes 15, que dá 60 graus, tá bom? Então, ele pode pedir para você determinar tanto o valor desconhecido, que é o x, quanto as medidas dos ângulos do triângulo. Nós teremos essas duas situações mais comuns. Existem outras também. Segunda questão. Determine as medidas dos ângulos do triângulo SRT. Então, eu tenho um triângulo aqui SRT e quero que você determine agora as medidas dos ângulos. Então, olha só, essa já é aquela outra situação que eu mencionei para vocês. Além de descobrir o termo desconhecido, isto é, além de eu somar as 3 medidas igual a 180 e descobrir o x, eu ainda preciso determinar as medidas dos ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei aqui, olha, x mais 50, tá lá, é o ângulo R, mais x mais 10, mais x menos 30 igual a 180. Então, somei as 3 medidas igual a 180, até aqui tudo bem. Associando os termos semelhantes, nós teremos x mais x, que dá 3x, 50 mais 10 dá 60 graus, está aqui, 60 menos 30 igual a 180. 60 menos 30 dá 30, 3x mais 30 igual a 180, passando 30 lá para o nosso segundo membro, nós teremos que 3x é igual a 150 graus. Portanto, o x vai medir quanto? 150 dividido por 3. Dá quanto? 50 graus. Professora, se eu fosse calcular o ângulo, ele quer que você calcule o ângulo. Eu não coloquei aqui, mas nós vamos fazer o comentário, né? Se o x é 50 graus, gente, o ângulo R mede quanto? Ah, professora, fácil demais. O ângulo R é x mais 50. Se o x é 50, é 50 mais 50, que dá quanto? 100 graus, certo? O ângulo S vai ser quanto? O ângulo S vai ser x mais 10. Se o x é 50, 50 mais 10 dá quanto? 60 graus. E o ângulo T vai ser x menos 30. 50 menos 30, que dá 20 graus. Então, se ele pedir para você determinar as medidas dos ângulos, é só substituir o x em cada uma dessas expressões para determinar o ângulo de cada um, ok? Deu para relembrar direitinho a soma dos ângulos internos de um triângulo? Sim. Professora, como é que eu vou aplicar essa propriedade? Vamos já chegar nesse momento, tá bom? Então, até aqui tudo bem, né? Vamos adiante. Olha aí. Agora ele quer que você determine o valor de x na figura. Eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem
e me falarem como é que vocês descobririam esse valor. E aí, até o momento, nós só vimos soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí, você vai usar a soma dos ângulos internos para descobrir. Eu já vou dar uma dica para vocês. Lembra, nós vimos isso na semana em que revisamos polígonos, quando eu falei de diagonais, lados, ângulos. Então, o que foi que nós vimos? Que sempre que eu somar um ângulo interno com um ângulo externo de mesmo vértice, essa soma vai dar 180. O que isso quer dizer? Está vendo o ângulo X na figura? Esse ângulo X, ele tem um suplemento dele. Vamos lembrar de ângulos suplementares? Quando a soma de dois ângulos é igual a 180. Então, esse X, ele tem um suplemento dele, que é quanto? 180 menos X. Isto quer dizer que se eu descobrir a medida desse ângulo interno, eu consigo descobrir a medida do ângulo externo. Não consigo? É só pegar 180 menos o ângulo que eu vou descobrir de dentro. Então, você vai utilizar a soma dos ângulos internos e com isso vai descobrir o valor de X, que é o nosso ângulo externo, tá bom? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer esse problema e me falarem qual é o valor de X. Valendo! Tempo esgotado. E aí, vocês conseguiram determinar o valor de X através da soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, vamos lá. Eu não sei a medida desse ângulo aqui. Eu vou chamar de Y, por exemplo, porque esses ângulos são distintos, têm medidas diferentes. Esse Y aqui eu consigo descobrir pela soma dos ângulos internos, não consigo? Quem é ele? Vamos lá. Y mais 65 mais 45 é igual a 180. Pronto. 60 mais 40 dá 100, só que tem 5 mais 5, 110, né? Então, Y mais 110 é igual a 180. Portanto, quem vai ser o Y? 180 menos 110, que dá 70 graus. Prontinho. Então, se o Y é 70 graus, gente, ó, esse Y aqui mede 70 graus. O X vai medir quanto? Aí agora eu vou lembrar que X e Y são ângulos suplementares. Repara que esse ângulo aqui ele é um ângulo raso também, não é? Se eu for pegar ele como um todo. Mas se eu for pegar em partes, a soma dos dois ângulos é igual a 180, portanto, os ângulos são suplementares. Então, se o Y é 70 graus, o X é quanto, gente? O X vai ser quanto? 180 menos 70. 180 menos 70 dá quanto? 110 graus. Eu já vi esse valor em algum momento. Não já vi 110 por aqui?
esse ângulo externo como sendo esse aqui, ó, a soma de 65 com 45. Será que sempre vai dar certo? Então, nós vamos ver já já que é possível estabelecer uma relação entre os ângulos internos e o ângulo externo, né? Mas tudo bem, então nesse caso x, ele vai medir 110 graus. O que foi que nós utilizamos como método de resolução? Primeiro eu descobri o ângulo interno do triângulo, que é 70 graus, a terceira medida. Eu consigo descobrir sabendo duas medidas, a terceira, não é isso? Então, nós descobrimos que o terceiro ângulo mede 70 graus e o outro ângulo, que é o x externo, suplementar a ele, mede 110 graus. Quando eu somar 110 com 70, vai dar 180 graus, combinado? Até aqui tudo bem? Vamos para o próximo exemplo, então. Olha agora a quarta questão. Eita, essa daqui tá difícil, hein? Qual é a medida do ângulo representado por x na figura a seguir? E agora, professora, como é que eu vou resolver essa questão? Não é um triângulo aí, tá vendo? Essa figura, ela tem 4 lados, ó. Como é que eu vou fazer para descobrir esse x agora? Eita, essa tá difícil, né? Aí eu vou dar só uma dica, você vai prolongar um desses lados aqui, ó. Você prolonga esse, ou você prolonga esse. Vou prolongar esse aqui, olha. Quando eu prolongar esse lado, eu vou ter 2 triângulos formados. Ah, agora eu consigo descobrir o valor. Olha, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um triângulo, tá vendo? E aqui eu tenho outro triângulo. Esse ângulo aqui, gente, mede quanto? Se esse é 70 e esse é 30, bora lá, de cabeça, 70 mais 30 dá 100 graus. Então, falta 80 para 180, não é? Se esse aqui é 80, esse aqui é quanto? Quanto falta para 180? 100 graus. Olha que legal. Se esse é 100 graus e esse é 30, dá 130. Falta quanto, gente? Para 180, 50 graus. Portanto, x é quanto? 50 mais x também são ângulos suplementares, ó, tá vendo? Se eu somar esse ângulo com esse, ó, tem um ângulo raso aqui. Então, dá 180. Portanto, x vai medir quanto? 130 graus. Eu já vi esse 130 em algum lugar. Quando foi? Quando eu somei 100 com 30. Então, existe uma relação. A gente vai ver agora que relação é essa. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos, de fato, ver a propriedade do ângulo externo. Então, olha só, eu coloquei aqui um triângulo ABC com três ângulos novamente, com letras gregas. E eu tenho o E, que é um ângulo externo, tá vendo? Então, antes da gente lançar a propriedade, de ver qual é essa propriedade, eu preciso lembrar de algumas coisas. Eu coloquei aqui alguns detalhes importantes. O que são ângulos externos, o que são ângulos internos e o que são ângulos adjacentes. Por quê? Porque eu faço uso dessas 3 palavrinhas na minha propriedade. E aí, se eu não souber o que é um ângulo adjacente, eu não consigo aplicar a propriedade. Então, bora lá. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou prolongar o vértice A. Vou botar um outro ângulo aqui, vou chamar de F. E eu vou prolongar o vértice B. Vou chamar esse ângulo aqui de G. Tá vendo? Se eu perguntar para vocês, o que são ângulos internos nessa figura? O que são internos e internos dentro do triângulo? Então, são internos o alfa, o beta e o gama, não é? Não é isso? Então, que são internos, né? Vou colocar aqui, olha. Alfa, beta e gama. São o quê? São ângulos internos. O que são ângulos externos? São ângulos que estão fora, mas tem uma ligação com o vértice do triângulo. Então, quem são ângulos externos? O ângulo E, o ângulo F e o ângulo G, certo? São externos. Repara, gente, que sempre que eu somar um ângulo interno com um ângulo externo, vai dar 180. Então, esses ângulos aqui, eles são adjacentes e são suplementares por definição. Então, o que são ângulos adjacentes? São ângulos que estão ligados, é como se eu falasse que esses ângulos são vizinhos, não é isso? Então, beta e E são ângulos adjacentes e suplementares. Se eu olhar para esse ângulo E, quem é adjacente a ele? É o beta.
Portanto, se eu olhar para os internos, quem serão ângulos não adjacentes a ele? São os que não têm ligação com o ângulo E. Então, quem é não adjacente a ele? O alfa e o gama aqui, tá vendo? São esses outros dois ângulos aqui, ó. Vou até dizer assim, em relação ao vértice C, quem é ângulo não adjacente está presente no vértice B e no vértice A. Só mais uma vez para a gente ir adiante, ó. Se eu olhar para esse ângulo F, que é externo, o ângulo F, quem é interno não adjacente a ele, você lembra? Quem é adjacente se liga a ele, é esse. Portanto, quem é não adjacente é o alfa e o beta, tá bom? São não adjacentes. E agora a gente vai ver qual é a propriedade. Olha só. Eu posso calcular o ângulo externo de um triângulo como sendo a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Como assim, professora? Isso quer dizer que o E sempre vai ser o alfa mais esse gama que está aqui, tá bom? Ó, esse aqui, professora, quer dizer que se aqui medir 100 e aqui medir 50 graus, eu não preciso descobrir esse beta para achar o E pelo ângulo externo exatamente. Esse meu E aqui já vai ser a soma dos internos não adjacentes. Então, de imediato, pela propriedade do ângulo externo, eu já sei que esse ângulo E vai ser 100 graus mais 50 graus, que dá quanto? 150. Isto significa que eu não preciso mais descobrir o terceiro ângulo do triângulo para descobrir o suplemento dele. Então, o ângulo externo vem exatamente para facilitar e para fazer com que você ganhe mais tempo na resolução do seu problema, tá bom? Agora tem que lembrar dessa propriedade para poder aplicar e resolver a questão, combinado? Agora a gente vai fazer assim, vamos resolver alguns exemplos utilizando a propriedade do ângulo externo. Olha só, essa questão aqui ela é a mesma terceira que nós acabamos de fazer. Só que nesse caso a gente não vai mais usar a soma dos ângulos internos para descobrir o x. Eu coloquei aí, tá vendo? Com letra maiúscula. Utilize a propriedade do ângulo externo, caixa alta, para você já identificar. Então, só utilizando a propriedade do ângulo externo, gente. Quem é o ângulo externo aí? É o x. Quem é interno não adjacente? Esse aqui é adjacente a ele, ó. Eu quero o interno não adjacente, é 65 mais 45. Então, pela propriedade do ângulo externo, o x vai ser 65 graus mais 45 graus. Olha aí que fácil. X igual a 110 graus. A gente tinha feito tanta conta para resolver da primeira vez. Descobrimos primeiro o y, que nós chamamos, que é o terceiro ângulo interno, não foi isso? Y mais 65 mais 45 igual a 180, descobrimos ele. Depois calculamos o suplemento desse ângulo, até chegar no 110. E pela propriedade do ângulo externo, nós já vamos direto no ângulo desejado. É só pegar os internos não adjacentes e somar. Então, olha que fácil. E aí, você achou mais fácil, mais difícil? Talvez alguns de vocês estejam achando mais difícil por não ter visto, porque você nunca vê esse assunto. Então, eu prefiro utilizar a soma dos ângulos internos. Mas qual é a dica que eu dou para vocês? Pratiquem, refaçam as questões, que aí vocês vão ver que esse método, através do ângulo externo, é muito mais fácil de você utilizar para resolver qualquer problema, tá bom? Que envolva, claro, né, o ângulo interno e o ângulo externo do triângulo. Olha a quarta. Essa daqui também nós acabamos de fazer, não foi? Não foi? Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer ela, utilizando a mesma dica que eu dei, só que agora usando a propriedade do ângulo externo. Vamos ver se vocês conseguem fazer? Um minutinho para vocês. Valendo!
Tempo encerrado, já deu 1 minuto. E aí, como foi que vocês conseguiram fazer essa questão utilizando a propriedade do ângulo externo? Conseguiram fazer? Ficaram confusos? Primeiro passo é lembrar, não é possível que já tenha esquecido, né? Não tem nem 5 minutos que nós fizemos essa questão, que aqui não é um triângulo, é um quadrilátero, é um polígono de 4 lados. Então eu preciso descobrir alguma forma de encontrar um triângulo aqui, com a fadiga que eu dei para vocês, prolongar um desses lados aqui de baixo, ó, ou esse aqui. Professora, se prolongar esse, dá certo? Dá certo também, tá bom? Mas eu vou prolongar esse aqui, que foi o mesmo que eu prolonguei na questão anterior, que era a mesma dessa no caso, né? Ó, vou prolongar aqui. Quando eu prolongar esse lado, eu vou ter 2 triângulos. Eu vou até colocar letras aqui, ó. Vou nomear A, B, C, esse ponto aqui eu vou chamar de C. E aqui eu vou chamar de D. E esse ponto eu vou chamar de E. Tá vendo? Ok? Tranquilo. Olhando para o triângulo ABC, para o triângulo ABC, e utilizando a propriedade do ângulo externo, eu vou descobrir esse ângulo aqui, tá vendo? Eu vou chamar de Y. É a minha outra variável, que é o termo desconhecido. Utilizando a propriedade do ângulo externo, esse Y vai ser igual à soma dos ângulos internos, não adjacentes a ele. Então, pela propriedade do ângulo externo, o Y mede 70 graus mais 30 graus. Dá quanto? 100 graus. Pronto. Agora, simplesmente, eu vou olhar para o triângulo CEB. C é D, aliás. O D está aqui, né? O B está aqui. C é D, tá bom? Olhando para esse triângulo CED, o X é um ângulo externo, galera. É ou não é? 10 segundinhos para você refletir. É ou não é um ângulo externo aí? Esse X do triângulo CED? É, galera. E esse X, que é um ângulo externo, ele possui 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Quais são? O Y e o 30. Então, para descobrir esse X, é só somar Y mais 30. E quem é o Y, professora? Você acabou de descobrir, é 100 graus, substitui. Então, o X vai ser 100 graus mais 30 graus. Dá quanto, galera? 130 graus. Então, repara que nós resolvemos as mesmas questões, só que agora usando a propriedade do ângulo externo. E é essa propriedade que a gente vai aplicar na resolução de problemas na nossa próxima aula, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender. E a gente se encontra na próxima aula de exercícios, tá bom? Um cheiro, até já já. Tchau, tchau. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Sazzo, da disciplina de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almate, localizada na Zona Leste Teresina. E nessa nossa aula, hoje, nós vamos resolver alguns exemplos, algumas situações, problemas envolvendo a propriedade do ângulo externo que nós acabamos de ver na aula anterior. Então, já peço que vocês peguem um caderno, um lápis, uma caneta, para que quando eu der um tempo para vocês tentarem responder, depois a gente retorna para a correção e para o comentário da questão, tá bom? Então, espero contar com a colaboração e participação de vocês na nossa aula. Vamos lá? Então, como já é de costume, a gente sempre comenta novamente o objetivo da aula anterior. Tá aqui.
Qual é o objetivo? Aplicar a soma dos ângulos internos de um triângulo na resolução de problemas, só que nessa aula, porém, todavia, nós vamos fazer o uso da propriedade do ângulo externo. Professora, eu gostei mais daquele método da soma dos ângulos internos, de calcular o ângulo, depois descobrir o suplemento dele, fica a seu critério. Porém, nessa aula, nós vamos fazer o uso da propriedade do ângulo externo, para dar um enfoque maior no conteúdo e para ver se vocês fixam também essa propriedade, ok? Então, vamos para a primeira questão, olha aí. Determine o valor de x nos triângulos abaixo. A primeira questão tem 5 itens. Nesse primeiro item, eu vou dar só 2 minutinhos para vocês, que é suficiente. Podem tentar fazer usando a soma e depois aplicar a propriedade, para vocês verificarem que o resultado é o mesmo, tá bom? E aí, nas próximas, a gente continua com mais um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá, descubram para mim o valor de x. 2 minutinhos para vocês, valendo! Tempo encerrado. E aí, tá bem fácil essa. O que diz a propriedade do ângulo externo, vocês lembram? A propriedade do ângulo externo diz que a medida do ângulo externo é sempre igual à soma dos ângulos internos a esse triângulo não adjacente. Lembra da definição de não adjacente? Não adjacente não se liga ao ângulo. Quem que se liga a esse ângulo aqui? Esse ângulo que faz parte do vértice C. Então, o interno, que é não adjacente a ele, é esse de 30 graus e esse de 80 graus, certo? Então, de maneira bem simples, usando a propriedade do ângulo externo, x vai ser igual a 80 mais 30. Só isso. Quanto é que vai dar? 110 graus. Se eu fosse fazer usando soma dos ângulos internos, vou até colocar aqui de outra cor, olha. Eu iria descobrir esse ângulo, 80 mais 30, 110, aí falta quanto para 180? 70. Aí eu ia pegar 70 mais x e igualar a 180. Aqui eu estou usando o SI. O que é o SI? Soma dos ângulos externos do triângulo. E aqui o meu x seria igual a 110 graus. Porém, nós vamos fazer uso da propriedade do ângulo externo e resolver usando dessa primeira forma aqui, ó. Tá bom? Combinado? Vamos para o próximo exemplo. Olha aí. A letra B e a letra C também quer que você descubra o valor de x. Então, já usa direto a propriedade do ângulo externo e me diz quais são esses valores, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa também, 2 minutinhos e meio no máximo, e a gente retorna para a correção, tá bom? Valendo!
Tempo encerrado. E aí, conseguiram fazer a letra B e a letra C? Vou fazer aqui novamente, de vermelho. Vermelho. Fazendo uso da propriedade do ângulo externo. Quem vai ser esse meu X? A soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vai ser 65 graus mais 32 graus. Dá quanto? 65 mais 32 dá 97 graus. Então, de imediato, eu já sei que o meu X mede 97 graus. E na letra B, você vai observar que aqui é um ângulo reto. É a indicação do ângulo reto. Portanto, esse ângulo mede quanto, galera? 90 graus, certo? E no caso da letra C, então, o nosso X vai ser 90 graus mais 45. Que dá quanto? 135 graus, certo? Então, repara que na propriedade do ângulo externo é muito mais cômodo. Você consegue descobrir o ângulo externo relacionando com os internos não adjacentes de maneira bem mais rápida do que se você fosse fazer uso da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Professora, se eu fosse fazer uso da soma dos ângulos internos, mais uma vez, você descobrir esse ângulo interno, que vai ser 130 menos essa soma, e descobrir o suplemento dele. Eu não vou fazer, tá bom? Vou só colocar aqui para você lembrar. E aí, claro, que eu já vou dizer para vocês optarem pelo método da propriedade do ângulo externo, que é bem mais prático, tá bom? Então, entendido aqui? Até agora tá simples, né? Tranquilo. X, nesse caso, sempre está sendo o meu ângulo externo, mas pode ser que ele peça um ângulo interno e já deu o ângulo externo, que é o caso da letra E, por exemplo. Na letra E, ele já dá um ângulo externo, não é? 130 graus, mas ele quer saber o X também. Então, a gente vai usar a propriedade. Então, na letra D e na letra E, que são questões que vão que vão exigir de vocês um pouquinho mais de atenção, você vai fazer uso também da propriedade do ângulo externo para descobrir o X. Então, tentem fazer aí a D e a E. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, tá bom? Só 2, que dá tempo de fazer. E a gente retorna para a correção. Valendo! Tempo esgotado. E aí, conseguiram determinar o valor de X nessas alternativas? Vamos à resolução. Na letra D, 2x é o que, galera? É o ângulo externo.
E 30 graus e 40 graus são os internos não adjacentes. Então, pela propriedade, eu posso escrever que 2x é igual a 30 graus mais 40 graus, não é isso? Prontinho, agora é só resolver. 2x vai ser igual a 70 graus. Portanto, o meu x vai ser 70 dividido por 2, que dá 35 graus, ok? E na letra E, 130 graus é um ângulo externo. Segue o mesmo raciocínio. 130 graus, que é um ângulo externo, vai ser a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, vai ser 7x mais 3x, ok? 7x mais 3x dá 10x, então 130 graus é igual a 10x. Portanto, x vai ser 130 dividido por 10. Manda embora esse zero, né? Portanto, x é igual a 13 graus. Ok? Então, nós resolvemos todas essas alternativas fazendo uso somente da propriedade do ângulo externo, tá bom? E nas demais questões, nós também vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Então, vamos para a segunda questão. Olha aí. Determine o valor de x abaixo. Na aula passada, nós fizemos duas questões e a figura era parecida com essa, lembra? Repara que esse polígono não é um triângulo. Ele é o quê? Um quadrilátero, porque ele é um polígono formado por 4 lados. Ó, cadê aqui minha caneta? A, B, C, D. São 4 vértices, 4 lados. E aí eu preciso fazer o quê? Qual foi a dica que eu dei para vocês? Eu não vou lembrar, lembrem aí. Para poder resolver e descobrir o valor de x, tá bom? Então eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa e a gente retorna para a correção. Valendo!
Tempo encerrado. Vamos lá, retornar. Segunda questão. Conseguiram descobrir o valor de x? Qual foi a dica que eu dei para vocês? Prolongar um desses lados aqui, né? No caso, ou o lado BC ou o lado CD, tá vendo? Eu vou prolongar aqui o CD. Não tem problema nenhum prolongar o BC. Olha aí. Quando eu prolongar esse lado, eu vou ter o triângulo A, vou colocar aqui um outro ponto. Vou botar P. APD e o triângulo PCB, tá vendo? Vou primeiro descobrir esse ângulo aqui. Opa! Deixa eu apagar aqui. Esse aqui não, esse é interno, né? Esse aqui que é externo, porque nós estamos fazendo uso da propriedade do ângulo externo. Eu vou chamar ele de Y. Olhando para o triângulo ADP, nós teremos que Y vai ser igual a 60 mais 25. Dá quanto? 6, 7, 8, 85 graus. Não é isso? Prontinho. Agora, olhando para o triângulo PCB, você vai observar que x é um ângulo externo e os ângulos internos adjacentes são y15, não é isso? Então, x vai ser igual a y mais 15. Nós acabamos de ver que o y é quanto? 85 graus. 85 mais 15 dá 100 graus, não é? 8, 9, 10, 100 graus. Prontinho. Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra C, ok? Lembrando que nós fizemos uso somente usando a propriedade do ângulo externo. Vamos para a terceira. Na figura a seguir, cadê a figura? Está aqui a figura. Os pontos A, B e C formam um triângulo e os pontos A, B e D estão alinhados. Cadê A, B e C? A, B e C formam um triângulo e A, B e D estão alinhados. Eu posso concluir o que dessa informação? Desse modo, qual é a medida do ângulo X? É esse X aqui que ele quer, olha. E aí eu já vou dar dica para vocês. Tentem fazer também usando a propriedade do ângulo externo. Né? Como é que eu vou fazer usando a propriedade? Eu tenho um detalhe. Como A, B e D estão alinhados, o ângulo externo não vai ser somente o X. Vai ser o X com o 35, tá bom? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa, a gente retorna para a correção. Valendo!
Tempo esgotado. E aí, conseguiram descobrir o valor de x? Como eu falei para vocês, o grande detalhe dessa questão é que todo o ângulo externo desse triângulo é esse aqui que eu estou pintando de vermelho, tá vendo, ó? Todo esse ângulo aqui. Portanto, o ângulo externo é x mais 35 graus. O grande detalhe dessa questão é esse, tá bom? Então, utilizando a propriedade do ângulo externo, nós teremos que x mais 35 é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. 30 graus mais 45 graus. Certinho? Agora é só resolver. X mais 35 igual a 30 mais 45 dá quanto? 75 graus. Portanto, o meu x vai ser 75 menos 35, que dá 40 graus. Então, a medida do ângulo x é 40 graus e o nosso gabarito é letra D, ok? Então, o grande detalhe é esse. Se eu pegasse só o x e igualasse a 30 mais 45, nem ia ter alternativa. Tá vendo aí? Não ia ter. Por que que não tem? Porque nesse caso, o ângulo externo, quando ele fala que A, B e D são pontos que estão alinhados, pertencem à mesma reta, né? Isso significa que o meu ângulo externo do triângulo ABC agora vai ser x mais 35. Tá bom? O grande detalhe é esse. Vamos para a nossa quarta questão. A última. Os ângulos internos de um triângulo têm medidas diretamente proporcionais a 1, 2 e 6. É possível destacar dois ângulos externos desse triângulo cuja soma em graus mede. Eita, essa é difícil, hein, professora? Rapaz, professora, como é que a senhora coloca uma questão dessa? Vamos lá, vamos fazer a interpretação. Essa eu vou fazer junto com vocês. Eu tenho 3 ângulos internos no triângulo, não é isso? 3 ângulos. Ele fala que essas medidas são diretamente proporcionais a 1, 2 e 6. Então, por exemplo, se eu disser, vou colocar aqui, né, ó. Diretamente eu vou colocar assim, DP, tá bom? A1, 2 e 6. Professor, o que que isso significa? O que é diretamente proporcional? Se eu chamar o primeiro ângulo, a medida do primeiro ângulo de x, a segunda medida vai ser o dobro dela. Qual é o dobro de x? 2x. E a terceira medida vai ser 6 vezes essa medida, porque é diretamente, tá bom? Então, 6x. Prontinho. Então, eu tenho 3 ângulos cujas medidas são x, 2x e 6x, já que são diretamente proporcionais. E aí, eu preciso descobrir primeiramente a medida dos ângulos internos, para depois descobrir os externos e ver qual a soma de 2 deles que vai dar com a alternativa desejada. Então, vamos lá. Primeiro eu vou somar. Pela soma dos ângulos internos, x mais 2x mais 6x vai ser igual a quanto? 180 graus. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o uso da soma dos ângulos internos do triângulo. 6, 7, 8, 9x, né? Que tem 9x igual a 180 graus. Isto significa que o meu x é 180 dividido por 9, que dá quanto? 20 graus. Prontinho. Então, eu tenho 3 ângulos internos. O primeiro é 20 graus. O segundo é quanto, galera? 2 vezes 20, que dá 40. E o terceiro é 6 vezes 20, que dá 120 graus. Lembrando que esses ângulos são ângulos internos. E ele quer a soma de 2 dos ângulos externos. Bora lá, fazer essa rapidinho aqui, olha. Vou colocar de azul os ângulos externos de cada ângulo interno. Lembrando que esse ângulo que se liga ao mesmo vértice, ele é adjacente e suplementar por definição, nós já vimos isso. Então, se esse ângulo mede 20 graus, falta quanto para 180? 180 menos 20, 160. Então, o ângulo externo desse ângulo interno é 160. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se eu tenho um ângulo interno que mede 40 graus, o externo é quanto? 180 menos 40, que dá 140 graus. E se o terceiro ângulo mede 120 graus, o ângulo externo dele vai ser quanto? 180 menos 120, que dá 60 graus. Pronto. Agora, aonde é que eu vou, se eu somar 160 com 140, dá 300. Tem essa alternativa aqui? Tem não, né? Então, não pode ser a soma desses dois. Se eu pegar
160 com 60 dá 220. Tem essa alternativa aí também? Não. Então, só restou 140 com 60. Quando eu somar 140 graus mais 60 graus, vai dar 200 graus. Então, a soma de dois desses ângulos é igual a 200 graus e o nosso gabarito é letra D. Combinado? Então, é isso. Com essa questão nós encerramos. Uma mensagenzinha para vocês, uma frase que eu sempre deixo. O segredo de progredir é começar. Então, comecem, né? Sempre se esforcem, se dediquem, como eu sempre digo para vocês. Então, agradeço pela participação de vocês. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Fala galerinha do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Galerinha, duas coisas, prepara rapidamente aí o livro de vocês na página 198. É só no finalzinho da aula? Mas já deixa preparado. E também o leitor de QR Code, certo? O aplicativo para ler. Se seu celular já lê pela câmera, ótimo. Se não lê, vai logo baixando ele aí pelo celular. Beleza? No final da aula também nós vamos colocar o desafio. Tranquilo? Preparou, apontou, então agora é fogo. Vamos conferir o slide, o tema da aula. Agora sim, tela cheia, vocês estão observando aí que o tema da nossa aula é adjunto adverbial. Nós estamos falando agora de adjunto adverbial. Na aula passada foi adjunto adnominal. Qual é a diferença, professor? Gente, a diferença básica é de quem ele vai estar junto. Praticamente é quase a mesma coisa, ó. Vocês lembram que eu comecei a aula assim, ó, junto, né? Dizendo que o ad é junto, o junto é junto, certo? Esse outro ad também é junto. Só que no adnominal ele era junto do substantivo. E o adverbial, tem até esse nome verbial, né? Você pode perceber que há uma coincidência muito grande com o verbo, porque ele vai ser junto do verbo, ou então de um adjetivo, ou então de um próprio advérbio. Certo? Ficou feio aí, mas vai ter mais à frente. Vamos lá. Aqui só foi para você entender. Texto. Vamos aqui a esse texto aqui, né? Veja aí o rapazinho aí, né? O cidadão aqui acendendo o cigarro dele, né? E a gente vê esse cigarro aqui já bem grandão, como se ele falasse, né, personificado aí, dizendo o seguinte: você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Olha só, curiosidade aqui desse texto é que é justamente o adjunto adverbial que dá o sentido dele, né, que contribui para isso, né, para que ele fique melhor, certo? Você vai observar que os advérbios aí, né, os adjuntos adverbiais é que vão contribuir para justamente, né, digamos assim, o humor, mas a gente pode dizer que esse humor ele é um pouco assim, trágico com cômico, né? Certo? Então, olha só, observa. Você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Os advérbios, eu vou logo aqui mostrar para vocês, né? São esses aqui, que vão apontar para a circunstância de tempo. Um para o hoje, para o presente, né, para o atual, e o outro para amanhã, que é como se fosse o futuro. Ok? Suponham que a gente vá tirar eles. Ficaria como? Você me acende, mas eu lhe apago. Continua fazendo sentido? A frase não perdeu o sentido. Mas veja que com o acréscimo dos advérbios, com essas circunstâncias aí de tempo, a gente observa que o sentido em si, né, ele ganha mais valor, certo? Por quê? Porque justamente traz o seguinte: agora que ele está fumando cigarro é algo bom, o hoje, o agora, certo? É algo que ele
com certeza, fumar cigarro para quem fuma não é ruim, né? Para quem fuma. O ato de fumar talvez não seja ruim, eu não sei. Mas a consequência é ruim, é isso que o cigarro já está dizendo, né? Mas amanhã, ou seja, futuramente, eu lhe apago. Apagar aqui é no sentido de morrer, certo? Ok? Então, amanhã, é tipo assim, amanhã eu lhe mato, né? Morrer e matar, certo? Então, veja só, que por causa dos adjuntos adverbiais aí, que estão modificando, o hoje, ele está modificando o verbo. Ele está apresentando uma circunstância de tempo ao verbo acender. E o amanhã, certo? Ele está modificando tanto o verbo apagar, né? Como também a gente pode considerar aqui toda essa oração, eu lhe apago, certo? Amanhã eu lhe apago, ok? Enfim, então, gente, a gente observa aqui, eu quero mostrar o seguinte, que o adjunto adverbial, ele é sim importante para o sentido da frase. Vocês observaram que eu tirei eles, a frase ela continuou tendo sentido completo, mas ela perdeu em valor de sentido. O humor que poderia ser melhor, né? O contraste entre o fumar hoje para futuramente, né? Para que no futuro, que ao amanhã, a pessoa sinta as consequências do fumo, né? É perdido se a gente tirar aí esses dois advérbios, hoje e amanhã, certo? Se a gente não tirar, se a gente tirar eles, aliás, perde esse sentido aí, né? De causa e consequência. Mas se a gente colocar eles, a gente observa, né? Esse contraste entre a atualidade com o futuro. Tranquilo? Então vamos aqui entender o que é adjunto adverbial. Vamos para os conceitos. Eu sei que vai ficar melhor agora com o conceito. Vocês gostam mais de conceito. O que é o adjunto adverbial? É termo que acompanha o verbo, como eu já disse lá no início, né? Ele está junto ou do verbo, ou do adjetivo, ou até de um próprio advérbio. Ele também contextualiza a informação argumental, né? Tem uma informação-chave, uma informação, por exemplo, acordei. Aqui é uma informação argumental. Eu estou dizendo o quê? Que eu acordei, a informação essencial. Acordei, ou seja, eu estava dormindo, agora não estou mais dormindo, certo? Mas você vai observar que quando eu coloco advérbios, eu vou contextualizar, você vai saber mais coisas sobre o fato de eu ter acordado. Olha aí. Acordei cedo. Opa, contextualizei. Você já sabe agora que eu acordei cedo. Talvez em 7 horas, né? 8 horas, não sei qual é o cedo para você. Eu posso ainda contextualizar mais ainda, né? Eu posso ainda colocar mais uma informaçãozinha aqui. Aliás, várias outras, né? Mas vou colocar uma que vai modificar o advérbio. Por enquanto, o cedo, né? Que é o adjunto adverbial aqui. Por quê? Porque ele está acompanhando o verbo e ele está modificando. Eu não apenas acordei, eu acordei cedo. Veja que ele modificou o verbo. Ele se refere ao verbo. Mas olha só esse outro exemplo aqui. Acordei muito cedo. Ou seja, se você considera 7 horas cedo, agora eu estou dizendo que talvez eu acordei 5 horas da manhã, né? Aí é muito cedo mesmo, hein? Certo? 4h30 da manhã, certo? Ainda é madrugada praticamente. Enfim, o que nós podemos compreender daqui? Nós compreendemos que o cedo é um adjunto adverbial, vou colocar assim, ADJ, ADV, que se refere a acordar. E o muito também é um adjunto adverbial, ADJ, ADV. Mas esse muito não se refere ao verbo acordar. Não posso dizer, acordei muito. Como assim, rapaz? Acordei muito. Esse muito agora, ele está se referindo, ele está acompanhando a palavra cedo. Ou seja, ele está intensificando, né? Não foi apenas cedo, foi muito cedo. Foi ainda mais cedo do que você pode pensar, certo? Se você pensa que cedo é 7, então foi 5, ok? Se para você cedo é 9 horas da manhã, o muito cedo vai ser umas 7, ok? Mas aí também não deixa de ser adjunto adverbial. Então veja que ele vai contextualizando, ele vai trazendo mais informações acerca da informação principal. Vamos para frente? Vamos ver mais coisas aqui. Existe também a locução adverbial, que é o conjunto de duas ou mais palavras com função de adjunto adverbial.
Pode, às vezes, não ser um advérbio em si, pode ser essas locuções. Vocês vão observar que é mais de uma palavra, né? Pode ser 2, 3, 4 palavras que vão justamente ter a mesma função, que é de contextualizar, de modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Exemplo, a garota saiu durante a noite. A gente pode dizer, pode até retirar, certo? Imagina aqui, ó, vamos retirar por enquanto. A frase, ela continua com a informação argumental, eu continuo dizendo que a garota saiu. Ou seja, eu sei o que é o básico, que ela saiu, certo? Mas quando eu coloco esse adjunto adverbial aqui, que está sendo representado por uma locução adverbial, percebam que é tudo isso aqui, ó. Durante a noite. Tudo isso daqui formou o adjunto adverbial. Eu estou agora colocando, né, fazendo uma consideração em relação ao tempo, uma circunstância de tempo. A garota saiu durante a noite, certo? Faz mais sentido. Agora, né, eu contextualizei mais, eu trouxe mais informações para aquela informação principal. O jovem trabalhava em casa. Ao invés de dizer só que o jovem trabalhava, eu estou mostrando aqui até onde ele trabalhava. Agora aqui eu vou ter um adjunto adverbial, certo? De lugar. O primeiro é tempo. Esse segundo aqui é lugar. Então eu vou colocar até aqui o de tempo. Beleza? E veja que ele se refere, ele acompanha o verbo. Durante a noite acompanha o verbo. Certo? A mulher saiu com os filhos. Eu poderia dizer somente que a mulher saiu, mas eu quero mostrar quem acompanhou ela, eu quero contextualizar mais essa informação. Eu quero mostrar para você, leitor, com quem ela saiu. A mulher saiu com os filhos. Veja que eu faço a mesma coisa. Adjunto, adverbial, certo? E aí ele modifica aqui o verbo. A gente pode dizer de companhia, né? Com quem ela saiu. Adjunto adverbial de companhia. Ok? Então, mostra aí novamente. Veja que essa modificação, ela é uma modificação que contextualiza. Contextualizar, gente, é o que está ao redor da informação. Certo? Então, essa informação, ela é uma informação que está ao redor da principal. A mulher saiu, mas eu quero aqui trazer mais informações acerca disso. Eu quero contextualizar a saída dela com os filhos. Quando eu trago isso, você percebe que a informação, ela pode até me dar uma coisa bem nova acerca do que eu pensava antes. Ok? Olha os exemplos aí, né? As circunstâncias que o adjunto adverbial pode mostrar. Eu não sei se está legal na tela de vocês, eu vou dar aqui um acréscimo. Vamos lá. Vamos acrescentar, aumentar aqui. Ficou meio assim, né? Meio bugado, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Eu vou ler de toda forma. Nós temos circunstância de dúvida. Olha o exemplo aqui, né? De dúvida. Deixa eu usar aqui o mouse, olha aí. Ó. Talvez ele entenda a mensagem. Qual é a palavra aí que está me trazendo essa dúvida, né? O uso do talvez, certo? Companhia, ela saiu com a mãe. Veja a locução adverbial aqui, ó. Com a mãe. Ela saiu, pronto, eu sei que ela saiu. Mas eu quero mostrar se ela foi acompanhada ou não. Com a mãe. Lugar. Lá estavam as crianças. Qual é a palavra que me indica o lugar? O lá, ou seja, um pouco assim mais distante, né? Lá. Temos o aqui, temos o ali, temos até o acolá, né? Acolá. Sua mãe vai aonde, menino? Vai acolá. Né? É um lugar que você está indeterminando, mas ela já sabe que é algum lugar, né? Acolá. Certo? Negação. O assunto não é difícil. Vocês estão achando esse assunto difícil? Eu faço. Se você acha que é difícil, você vai tirar qual é a palavra que você vai tirar aí? O não. Se você acha que é fácil, você vai tirar... Aliás, você vai deixar o não, né? O assunto não é difícil. Certo? Modo. Misturava os ingredientes delicadamente. Como é que ela misturava os ingredientes? Delicadamente. Aí sim aponta para o modo. Belezinha? Vamos ver aqui mais exemplos. Tempo. Chegaram cedo. Olha o cedo, já até mostrei, né? Causa, dedicou-se aos doentes por amor ao próximo. Qual foi a causa que levou ela a se dedicar aos doentes?
o amor ao próximo, né? Instrumento, é aquilo que ela vai usar. Cortou a planta com um facão, olha aí, o instrumento foi um facão. Poderia ser uma serra elétrica, né? No caso de uma árvore mais com o tronco mais grosso, né? E denso, já ia mudar o instrumento com um facão. Condição, sem amor eu nada seria. Olha aqui, sem amor, né? Ok? Sem amor eu nada seria. Essa parte aqui, sem amor, representa a condição. Finalidade. Gente, finalidade tem até uma dica. Ele vai aparecer o para, né? Trabalhava para uma vida digna. Olha só. Para que ele trabalhava? Para uma vida digna, né? Para ter uma vida melhor. Certo? Intensidade. Gosto muito de você. Olha só, ele não apenas gosta, né? Mas gosta muito de você. A intensidade é maior, né? Do gosto que ele tem pela pessoa. Certo? Afirmação. Ele certamente fará o trabalho. Se você tem certeza do fato, né? Você utiliza um advérbio de afirmação, né? Você coloca esse adjunto adverbial aí. Ele certamente fará o trabalho. Ou seja, para a pessoa que talvez esteja conversando com você, não tenha dúvidas. Paz, não tem dúvida, ele certamente fará o trabalho. Frequência, né? Todos os dias ela rezava ao acordar. Olha aqui, ó, todos os dias. É meio que um tempo frequente, né? O todos os dias, o sempre, né? Sempre ela rezava ao acordar. Você pode considerar só tempo ou então você pode considerar frequência. Depende muito do que a questão vai pedir. Meio, né? Aqui é para ter um ia, né? Ir ao trabalho de ônibus. De ônibus é o meio que ela utilizava para chegar ao trabalho. Tem gente que vai de carro, tem gente que vai de bicicleta, né? Ok? Enfim, então tá aqui as circunstâncias do advérbio. Vamos aqui observar alguns exemplos em títulos de jornais. Alguns títulos de jornais, gente, são bem curiosos. Eles trazem alguns exemplos que vocês vão observar que o advérbio ele faz toda a diferença, certo? Olha só esse título aqui. Volume de chuvas em janeiro está 75% abaixo do esperado. Aqui nós temos uma locução adverbial e um advérbio que eles foram essenciais nesse caso, né? Para agregar valor e para que a notícia tomasse um molde que a gente quer, né? Primeiro, o volume de chuvas, ele tem que apontar o período, né? A gente sabe que no ano tem período que chove mais e tem período que chove menos. E veja que ele aponta aqui em janeiro, certo? Em janeiro. Se acalma, não estou falando do ano inteiro. E aí veja que ele coloca, está 75%. Mas 75% o quê? Abaixo do esperado. Então aqui nós temos o advérbio, né? Mostrando mais ou menos a posição, né? Certo? É um valor mais posicional. A gente pode até pensar lugar, né? O lugar em que se encontra, né, esse volume de chuva. Mas não vai ser lugar a lugar, a gente pode colocar mesmo posicional. Enfim, vamos retirar para ver como é que ficaria a notícia. Volume de chuvas está 75% do esperado. Você vê que a notícia ela perde, né, o sentido, a manchete aí perde o sentido se ela não diz o tempo, né, e principalmente se ela não se refere à comparação dessa estatística, né? 75% o quê? Acima, abaixo? Tem que me dizer alguma coisa, né? Essa estatística aí, ela tem que estar sendo referente a alguma coisa. Beleza? Olha essa outra aqui. Menina de 11 anos dá aula em becos de comunidade do Recife. Praticamente o adjunto adverbial é a notícia, sabia? Vou provar para você. Tudo isso aqui é o adjunto adverbial, de lugar, né? Aponta para o lugar, em becos de comunidade do Recife. Certo? Tira isso daí. Menina de 11 anos dá aulas. Fica coisa assim meio sem sentido. Veja que o grande diferencial dessa manchete aí é justamente o lugar onde ela dá aulas. Em becos de comunidade do Recife. Nós temos uma garotinha, está aqui até a imagem dela, né, que é muito inteligente e além de inteligente é esperta, certo? E tem atitude e tomou essa atitude. Um lugar difícil, um lugar que talvez a educação não seja de qualidade, ela está lá fazendo a diferença. E é por isso que isso virou manchete, certo? Então veja só, já é diferente ter uma menina de 11 anos dando aulas, mas veja que ela tomou essa atitude justamente por causa do lugar. E é justamente esse adjunto adverbial aqui
que está apontando para esse sentido diferente, né, dessa manchete. Nós temos a adjunta adverbial. Então, olha só, em becos, né, da comunidade do Recife, se refere ao fato de ela dar aulas, né? Tá aqui, ó, se referindo a isso. Em janeiro se refere ao volume de chuvas, ou seja, acompanha aqui, né, no substantivo. 75% abaixo do esperado. Olha aqui, a estatística, né, está se referindo a 75%. Ok? Vamos agora para a página 198, que eu disse para vocês colocarem lá no início, certo? Vamos observar o que a questão quer. Releia este trecho extraído do artigo A Mensagem na Garrafa. Infelizmente, daqui a cerca de 15 anos, as baterias nucleares das sondas irão se esgotar. Assim, não terão mais como transmitir os seus sinais e continuarão uma solitária viagem pelo espaço. Talvez, em um futuro distante, alguma civilização encontre as nossas mensagens em garrafas e seja capaz de entendê-las. Então, a mensagem da garrafa é aquela que você pega uma garrafinha, né, de vidro, ainda é melhor, certo? Não estou incentivando para vocês fazerem isso, não é certo fazer, porque você vai poluir o mar, mas tem gente que faz isso, né? Coloca dentro da garrafa lá uma mensagem em papel e veda a garrafa e joga no mar até alguém encontrar com a mensagem, certo? Certamente o mar vai descartar após algum tempo, né? Ou seja, você descarta, você coloca lá no mar e quando o mar for meio que descartar de novo em terra plana, né? Você vai observar que já se passou um tempo. E aí é por isso que eles enviaram essa mensagem. A letra A vai perguntar o seguinte: o que expressam as palavras infelizmente e talvez? Infelizmente, gente, é um advérbio de modo, é o modo em que você está, né, talvez se relacionando com um fato. E é um modo que você vê as coisas, é o modo como você observa as coisas, né? Se é um fato ruim, é infelizmente, se é um fato bom, seria felizmente. Talvez é de dúvida, né? Quando você tem aquela dúvida, a possibilidade pode se apresentar uma coisa ou outra. Se nós observarmos, não, infelizmente ele está atrelado aqui, ó, essa primeira frase. Infelizmente, daqui a cerca de 15 anos, as baterias nucleares das sondas irão se esgotar. Ele vê esse fato como negativo, como ruim, por isso que ele diz, infelizmente. E o talvez já está aqui nessa outra frase. Talvez, em um futuro distante, alguma civilização encontre as nossas mensagens em garrafas. É uma possibilidade, é uma dúvida. Pode ser que não, que se perca no mar, que essa mensagem, a garrafa, ela não sustente, né, por muito tempo, ela se quebra, enfim, alguma coisa aconteça e a mensagem se perca. Enfim, mas veja que ele utiliza o talvez para expressar a dúvida. Vamos conferir a resposta? Vixe, já coloquei as duas de uma vez. Infelizmente, expressa o modo como o autor vê o acontecimento e talvez indica a possibilidade de algo acontecer. Justamente, e os dois são adjuntos adverbiais. Beleza? Alternativa B, as expressões, ficou meio apagado aqui, que eu estava apagando a resposta do livro, né? As expressões daqui a cerca de 15 anos e em futuro distante são locuções adverbiais que se formam no contexto desse trecho. O que elas expressam ou definem, né? Daqui a cerca de 15 anos ou em um futuro distante, aponta para o quê, gente? Se a gente fosse pensar nas circunstâncias de advérbio, né? É dúvida? É intensidade? É modo? É lugar? É tempo? Opa! Parou bem aí, é tempo, professor. 15 anos é tempo, futuro é tempo. Exatamente, expressam ou definem um tempo ou momento. Tranquilo? Fácil, né? Então, essas duas locuções adverbiais aí, elas vão expressar justamente o tempo. O que seria? Olha só, infelizmente daqui a cerca de 15 anos, as baterias nucleares das sondas irão se esgotar. As sondas, né, que viajam para o universo, talvez não terão mais baterias, né, certo, nucleares. Mas isso só daqui a cerca de 15 anos, não é agora, não é no presente. Então veja que ele coloca aí uma relação de tempo, veja que isso faz todo sentido. Ok? A colocação aqui da locução adverbial, precisa sim dele aqui. E a outra, ó, talvez em futuro distante alguma civilização encontre as nossas mensagens em garrafas. Ele não tem certeza desse fato, então ele precisa colocar o talvez, certo? Já que é uma possibilidade, ele tem dúvida. Pronto. Questão 1. Agora é uma questão elaborada por mim.
o texto, como vocês podem observar aí, por que a girafa tem pescoço tão comprido? E aí, por que é? Vamos ver o que esse texto diz, né? Texto de divulgação científica. É o gênero textual que vocês estão estudando, né, na semana. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprida, ela é toda muito alta. Mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje, aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas, começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento, ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com uma antecedência maior. Certo? Então aqui ele explica, né, o motivo. O motivo é que a girafa foi precisando ter o pescoço mais alto por causa das circunstâncias na natureza, né? As duas circunstâncias eram uma, a alimentação, as árvores, né, lá na floresta, nas savanas, né, elas são bem altas, as florestas da África, elas têm árvores bem altas, né, e que a folhagem fica só em cima. E aí era preciso que a girafa tivesse o pescoço longo para poder comer, né? Ok? Aqui é a tentativa de fazer uma girafa. E a segunda, né, que o pescoço alto também, né, comprido da girafa, né, daria uma ampla visão, né, maior. Não sei se você já tentou ver algo, assim, ter uma visão maior das coisas, você estava no meio da multidão, né? Você queria achar sua mãe. Você subiu em algo assim mais alto, né, para poder ter uma ampla visão. E isso fazia com que elas vissem os seus predadores e pudessem fugir com antecedência, certo? Só que o texto tem uma coisa que eu discordo. O que eu discordo é que ele diz que isso, a girafa, com isso, ela foi crescendo o pescoço dela. Eu prefiro acreditar naquela outra teoria que dizia que tinha 3 tipos de girafa, né? Uma com pescoço pequeno, outra com pescoço médio e outra com pescoço grande, certo? E que as do pescoço pequeno e médio, por não terem essa vantagem da natureza, foram entrando em extinção até sumirem totalmente. E essa do pescoço grande, por terem vantagem, em relação à natureza, permaneceram por mais tempo vivas, né? E estão aí até hoje, certo? Questão de visão aí científica. Mas vamos para o que o texto pede. No título do texto, por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Selecione as corretas. Então, em relação a esse título aí, o que nós vamos observar? Esse tão aí é um advérbio, certo? É um advérbio, tão? Você pode ficar assim, professor, tão quanto? Não sei, professor, agora fiquei em dúvida se é conjunção. Gente, o tão ele é um advérbio. E para você ter certeza, basta trocar ele por outro advérbio, no caso, pelo muito. Ok? O muito em si ele é um advérbio. Porque a girafa tem um pescoço muito comprido. Pronto, morreu. Então, nós temos aqui uma correta, vamos selecionar ela. Pronto. B, tem valor comparativo. Está servindo para eu comparar, né, o pescoço dela com alguma outra coisa? Não. Aí sim seria necessário aquela construção, né? Tão que, né? Então, a gente precisaria ter o que depois do tão, né? Muito depois, formando uma frase mais comparativa, né? Ou então, o tão quanto, né? Janjão é tão inteligente quanto Xaxênia. Aí nós temos um valor comparativo. Não é o caso. Veja que eu troquei pelo muito. Esse muito aqui, ele indica intensidade. Ok? A intensidade do tamanho do pescoço dela. Não é apenas um pescoço comprido, é muito comprido, né? Tão comprido. Então, o valor não é comparativo. A gente pode dizer que não é comparativo. Indica sentido de intensidade. Olha só, acabei de responder. Ficou fácil, né? Ficou tranquilo. Então, esse tão aqui, ele indica intensidade. A gente utiliza muito ele, né, no dia a dia, certo? Ou tão, ou muito, ou mais. Lembrando, viu, gente? O mais, com a presença do i, o mais grafado com i, ok? Ele tem valor de intensidade. Ele é um advérbio, ele pode funcionar como
um adjunto adverbial, certo? Então, o mais ele serve também como intensidade. No caso aqui, né, porque a girafa tem um pescoço mais comprido, né, ficaria um pouco assim, não encaixaria bem, né, certo? Como o tão e o muito. Mas em outras frases, em outros contextos, o mais ele vai se encaixar muito bem, né, certo? Mas também ele indica intensidade, ok? Para não confundir com o outro mais, eu sempre dou a dica. O mais grafado sem o i, ele é igual ao porém. Basta trocar ele pelo porém, certo? Se na troca der certo pelo porém, mais sem o i. Se não der certo pelo porém, mais com o i. Ok? Nunca mais vocês vão errar. Ei, professor, nessa frase aí, nunca mais eu vou errar. Seria qual mais? Basta escrever ela e trocar pelo porém. Nunca, vamos botar aqui a lacuna, mas você vai errar. Nunca, porém, você vai errar. Deu certo? Não. Então, se não deu certo, é mais com i. Nunca mais você vai errar. Olha aí, rapaz. Pronto. Letra C, indica sentido de intensidade? Sim, né? A gente acabou de provar que sim. E D, é essencial para a construção da frase. É essencial para a construção da frase. Não, para a construção não, para o sentido da frase. Veja que eu posso tirar ele. Porque a girafa tem o pescoço comprido, né? Eu posso tirar na construção da frase. Mas para o sentido da frase, sim, ele seria essencial. As duas corretas aí. E agora, o QR Code. Leia aí o QR Code, certo? Já vou me despedindo aqui de vocês. Você vai fazer o desafio, são 3 questõezinhas só. E aí eu vou depois, numa próxima aula, discutir elas, trazer a resposta delas para vocês. Valeu, galerinha!